Conflito entre Brasil e Estados Unidos vem ganhando contornos internacionais, com a mídia The Economist colocando em agressão chocante e maior interferência dos Estados Unidos na América Latina desde o final da Guerra Fria. 11 senadores democratas mandam uma carta em direção ao Trump, pedindo para ele justificar suas ações e lembrando que fala também sobre possibilidades de prejuízos à sociedade americana e jogar o Brasil no colo da China. Vale lembrar que a gente tem também uma situação de emergência que vai ser declarada pelo Trump, prestando maiores esclarecimentos, também por conta da pressão dos políticos do país. O Brasil se mobiliza e envia senadores em direção aos Estados Unidos para tentar negociar, mas já adianto que não devem ter um grande futuro, entender exatamente por quê, enquanto Lula fala que o Trump está sendo enganado e fala que ele não vai ter acesso aos minerais que são tão essenciais para a sociedade americana. Enquanto isso, na questão palestina, o Trump fala que o Hamas não quis negociar e preferiu a sua morte, entender exatamente o contexto dessas declarações, enquanto França, Espanha e uma série de outros países europeus declaram apoio à causa palestina e o reconhecimento de um Estado palestino. Benjamin Netanyahu fala que isso é um prêmio ao terror e o Brasil também vai na mesma linha, anunciando a sua retirada da Aliança em Memória ao Holocausto e entrando junto com Israel, junto à África do Sul contrária a Israel, na Corte Internacional de Justiça, julgando o país por um suposto genocídio na faixa de Gaza. Falar um pouquinho também sobre a situação do Zelensky, que anuncia que pela primeira vez os russos parecem dispostos a ter uma negociação entre Zelensky e Putin tete a tete presencialmente, enquanto a União Europeia reduz a ajuda financeira que iria em direção à Ucrânia por conta de escândalos de corrupção. Para finalizar, falar no Sudeste Asiático sobre uma Tailândia que declara lei marcial nas áreas de fronteira e isso deve escalar ainda mais as questões com o Camboja. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, a gente está falando de mais de 3 milhões de usuários, e eu sou um deles extremamente satisfeito, está oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares sem IOF. Na verdade, na prática, sem IOF, né? A gente sabe que o IOF ele foi aumentado para 3,5% e a Nomad, sabendo disso e querendo trazer mais clientes para sua plataforma, está oferecendo para alguns parceiros, e eu sou um deles, hein, exclusivos aqui, ó, a possibilidade de você ter 3,5% de cashback na sua primeira conversão cambial. Então, olha que sensacional, galera. Você vai lá, abre sua conta na Nomad, compra os seus dólares pagando 3,5% de IOF e a Nomad te devolve 3,5% em cashback, ou seja, zero IOF. Tudo isso porque sabe da credibilidade, tem muita confiança na marca e talvez seja o momento para você diversificar suas posições, comprar os seus dólares. Eu, por exemplo, né, não é recomendação de investimentos, mas vejo o dólar em um valor ainda atrativo em meio a esse monte de caos internacional que existe no mundo. Vou fazer viagens internacionais agora no segundo semestre. Eu compro meus dólares de maneira antecipada para não ter que contar com a sorte na hora o dólar tá 6, 7 reais, além do que a Nomad aceita em mais de 180 países e te dá acesso ao Nomad Explore, que é o cartão de crédito da Nomad. Para vocês terem uma noção, ele permite cashback dolarizado, então você gasta aqui no Brasil e vai ganhando dólares em troca. Ele permite, por exemplo, acesso à Nomad, a sala VIP da Nomad, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, a pontos que não expiram. Sim, galera, pontos que você pode trocar por produtos, serviços. E assim, eu que sou esquecido, para mim é sensacional, né? Então eu curto muito o cartão de crédito da Nomad, que é de fato o que eu uso. Se você quiser então, ó, QR Code aqui na tela, cupom RICARDOVOLTA e tem acesso na sua primeira compra de dólares a 3,5% de cashback. Tamo junto, pessoal. Eu recomendo bastante, tá? Acho que faz bastante sentido aí a Nomad. Eu, pelo menos, acho que eu sou um dos grandes defensores aí, só ofereço produtos e serviços que eu de fato utilizo. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato a revista The Economist, uma das mais importantes do nosso planeta, fez uma matéria, um artigo intitulado A Chocante Agressão de Trump contra o Brasil, colocando que o Trump, sim, tem questões de inimizades com Lula do ponto de vista político, mas que esse não foi o principal motivo na taxação de 50% contra a economia do Brasil. Coloca que o gatilho foi o dia 6 e o dia 7, que é quando aconteceu a cúpula dos BRICS aqui no Rio de Janeiro. E de fato, né, eu trouxe para vocês na época que eu esperava pelo menos uma cúpula dos BRICS que fosse menos politizada, entre aspas.
Porque a gente percebe um claro movimento meio que anti-Estados Unidos, anti-G7, com liderança da China, liderança da Rússia, mas existem países como o próprio Brasil e principalmente a Índia, que são países mais neutros na situação, que negociam com os dois lados. Só que na cúpula dos BRICS a gente teve uma pauta forte de desdolarização, uma pauta forte, por exemplo, de investimentos chineses no Brasil, e não que isso não deva ser feito, acho que deve estar, tá? Principalmente os investimentos chineses. Cara, dinheiro é dinheiro, se a China quer investir, tamo junto, né? Mas digo assim, que a gente teve críticas, por exemplo, à maneira como Estados Unidos e Israel se portaram em relação ao Irã, teve críticas à Ucrânia matando civis na Rússia, mas não teve críticas da Rússia eliminando os civis ucranianos, então foi um BRICS bastante politizado. Soma-se a isso a questão das taxações, regulações de big techs, soma-se a isso uma questão envolvendo o Bolsonaro, a gente teve essas taxações de 50%. Lembrando que nem a revista The Economist trouxe, e eu concordo, né? Talvez haja algum tipo de ponto de amizade, bem-querer, enfim, né, entre Estados Unidos e Bolsonaro, e até uma suposta, trouxe para vocês ontem, que o Jamil Chad falou que a BIM, a inteligência brasileira, estava investigando mais a fundo, mas já ouvindo várias informações de uma suposta ligação da CIA querendo um caos político no Brasil para que as eleições do ano que vem tivesse ascensão de um governo que fosse mais pró-Estados Unidos e anti-China. E aí Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro seriam os representantes por tentar criar essas taxas de 50%, uma desestabilização política e econômica do país. Se é verdade ou não, galera, convenhamos que eu não sei, tá? Mas aí estão as cartas apresentadas. Porque se fosse uma só defesa da democracia, eu acho, né, que se o Lula, vamos imaginar que o Lula é um ditador, mas é um ditador pró-Estados Unidos. Vocês acham realmente que o Trump ia querer tirar ele do poder só porque o Lula é um ditador? Entende que é muito mais relacionado à parte geopolítica da coisa do que exatamente a uma suposta defesa da democracia? Até porque, convenhamos, que os Estados Unidos não têm um histórico de defender a democracia na América Latina, né? Deixar bem claro isso, e isso não quer dizer que a China e que a Rússia fazem isso. Todas as nações pensam nos seus próprios interesses. Tem uma visão muito pragmática de geopolítica. America First, o próprio Trump fala sobre o assunto, né? Fala também, galera, que essa ação do governo Trump aumentou a popularidade do Lula, porque até membros do Congresso estavam se unindo, né? O Davi Alcolumbre, o Hugo Mota, por exemplo, que tiveram incentivos também da oposição, foram indicados também pelo PL e que estavam fazendo uma proposta de talvez reciprocidade contra o governo americano. Falou também que uma base importante, aliada do governo Bolsonaro, que são os agricultores, o agronegócio, seria muito impactada por conta das exportações de café, as exportações de laranja, e que isso poderia reduzir a popularidade da direita brasileira. Ou seja, mais ou menos na mesma pegada que outras mídias fizeram, colocam que essas taxações estão indo contra os objetivos do Trump. Lembrando que no Canadá, ele também apoiou os conservadores que acabaram perdendo as eleições. Na Austrália, coisa muito parecida aconteceu. Eu acho que não dá para classificar isso no Brasil ainda, pelo menos. Mas a visão que a mídia estrangeira está tendo, pelo menos as principais mídias internacionais, é que o Lula está usando isso com artifícios políticos de fazer um nós contra eles. Enquanto a oposição está querendo uma ingerência dos Estados Unidos no nosso território, nós aqui, governo da situação, a gente é nacionalista, defende os interesses do Brasil e coisa que o valha. A gente teve também, galera, uma carta de 11 senadores americanos que foi enviada em direção ao Trump pedindo para que ele renegocie e falando inclusive de abuso de poder, que o Trump está usando a economia americana para agir em nome de um amigo, que seria o Bolsonaro. A carta, que foi escrita pelos 11 parlamentares, fala o seguinte: escrevemos para expressar sérias preocupações sobre o claro abuso de poder presente em sua recente ameaça de iniciar uma guerra comercial com o Brasil. Interferir no sistema legal de outro país soberano estabelece precedente perigoso, provoca uma guerra desnecessária e coloca cidadãos e empresas dos Estados Unidos em risco de retaliação, alegando inclusive com alguns dados que os Estados Unidos importam cerca de 40 bilhões de dólares e taxar em 50%, lembrando que pode ter a reciprocidade, e aí vai ter a reciprocidade da reciprocidade, ou seja, isso pode virar milhões de por cento, né? Mas que 50% vai trazer prejuízos para o povo americano que depende da laranja, depende do café, depende do ferro, depende do óleo, depende das peças de aviões. Então pode dar uma inflação nos Estados Unidos. E fala também que o comércio bilateral Brasil e Estados Unidos sustenta só nos Estados Unidos mais de 130 mil empregos. Além disso, essas medidas aproximam o Brasil da China em um momento em que temos que combater a sua influência na América Latina. Ou seja, que as medidas do Trump estão sendo um presente para os BRICS, um presente para a China.
Então percebam que a pressão em cima do Trump, ela aumenta. E até por isso o Trump, ele está enviando agora uma proposta, isso segundo a Bloomberg, tá? Que prepara uma nova base legal para justificar essas tarifas de 50%. Porque, como eu trouxe para vocês, para os outros países, exceto, por exemplo, o Canadá, exceto, por exemplo, o México, que tem questões relacionadas à migração, ao fentanil, em grande parte dos países, a justificativa foi o déficit comercial. Aliás, o superávit comercial que o Brasil tem, que o país tem em frente aos Estados Unidos. Só que no caso do Brasil, a gente tem um déficit comercial há décadas com os americanos. Então não sustenta essa base. O governo americano, ele aprovou pela seção 301 investigações contra o Brasil por conta do PIX. Lembrando, né, a gente deu uma explicada maior sobre o assunto, sobre a questão de propriedade intelectual, alegando que o Brasil não combate a pirataria, falou questões também ligadas ao etanol, ao desmatamento, ao combate à corrupção, e muito possivelmente essa seção 301, ela vai ser utilizada como justificativa, até para acalmar um pouco os ânimos dos senadores americanos e da oposição americana que critica essas tarifas contra o Brasil, como uma medida de justificativa, para justificar, né, as suas ações. Enquanto isso, o Brasil, ele manda uma comitiva de senadores para os Estados Unidos, e aí já entra em questões um pouco mais políticas, porque a gente tem brigas, né? Existem parte da oposição que é mais pró Eduardo Bolsonaro, mais pró Paulo Figueiredo, que fala que essa comitiva de senadores que está indo negociar está tirando a principal pauta, que seria o impeachment dos ministros do STF, somente o Alexandre de Moraes, e também a anistia ao Bolsonaro. Já existe parte da oposição que fala que teria que colocar o interesse do Brasil, interesse comercial pelo menos do Brasil em primeiro lugar, e estaria gerando um certo racha em membros da oposição. Enfim, né? Esses senadores muito possivelmente não terão vida fácil nos Estados Unidos, porque, por exemplo, o próprio Alckmin, que é o vice-presidente, falou que telefonou uma conversa de 50 minutos com Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio dos Estados Unidos, e não obteve importantes avanços, mas que mostrou qual que é a posição do Brasil. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, segundo membros do governo brasileiro, estariam agindo para boicotar, para fazer com que esses senadores não tivessem acesso a pessoas importantes nos Estados Unidos, enquanto pautas sensíveis de anistia para a galera que protestou e também para o Bolsonaro e impeachment de ministros do STF não fossem colocadas como pautas prioritárias. Dentro dessa premissa, eu falei para vocês também que o Gabriel Escobar, que para quem não sabe é um encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, falou que os Estados Unidos estariam supostamente interessados nos minerais estratégicos brasileiros. Minerais terras raras e outros minerais também. Minerais que são super importantes para a indústria automotiva, para a produção de baterias, para o setor de mineração, para o setor, aliás, de defesa, né? O setor do exército. A gente sabe que hoje a China, ela praticamente concentra mais da metade desses minerais terras raras, e se for pegar em nível de processamento, estamos falando em mais de 70% que é processado pelos chineses. Ou seja, investir em tecnologias de processamento, de transformação, de exploração desses minerais e adquirir novas reservas é essencial. O acordo, por exemplo, feito entre Estados Unidos e Ucrânia num passado recente, foi o acordo também de minerais. O Trump, quando negociou com a Rússia, também visava a produção, a extração desses minerais terras raras. E aí, quando o Lula ficou sabendo, já foi meio que para agressivo ali. Colocou: temos todo o nosso petróleo para nos proteger. Temos todo o nosso ouro para proteger. Temos todos os minerais ricos que vocês querem para nos proteger. E aqui ninguém põe a mão. Esse país é do povo brasileiro. E mais uma vez percebam, né, como a questão política começa a falar também junto com a questão econômica. Por quê? Também que ele fala? O recurso brasileiro é nosso. O que a oposição quer é entregar os recursos brasileiros na mão dos Estados Unidos, vender os nossos minerais a preços baratos, privatizar as nossas riquezas minerais. Então começa já a entrar em questões políticas envolvidas. Eu duvido muito, tá, que o Brasil, ainda mais nesse contexto de pressão do governo Trump, vá fazer algum tipo de acordo que envolva a exploração, uma parceria entre os dois países para a exploração de minerais do Brasil. E olha que interessante, galera, quando ele coloca esses recursos, tem alguns que nem são mais monopólio do Estado, o caso do petróleo, por exemplo. A quebra do monopólio do petróleo foi feita lá pela FHC na década de 90. Hoje empresas estrangeiras podem explorar petróleo, tá certo que com uma alta regulação do Estado, né? Então, tem que ter tantos por cento de trabalhadores brasileiros, máquinas brasileiras, royalties para o território brasileiro, enfim, tem uma série de regulações. Mas não é mais monopólio do Estado brasileiro. Ou seja, percebe como o papo está sendo bastante politizado.
Enquanto isso, galera, o Lula também dá outra declaração falando que o Trump está sendo enganado e que ele está disposto a negociar e que ele vai mostrar para o governo Trump como a oposição está usando para os seus benefícios políticos. Ele fala que ele quer negociar do ponto de vista comercial, mas que ele não abre mão, por exemplo, de alguns pontos que foram ditos na carta, que é praticamente todos, tá? O Trump falou, por exemplo, sobre a questão da justiça brasileira. Ele falou que o poder judiciário não é competência sua, já que ele é membro do poder executivo, ou seja, não pode fazer nada por isso. Sobre a questão comercial, ele fala que o Brasil tem um histórico déficit, então não faria sentido fazer algum tipo de protecionismo ou coisa que valha. E sobre a questão, por exemplo, dos BRICS, né, ou questões políticas, também o Brasil ele vai continuar, por exemplo, regulando as redes sociais, porque compete às autoridades brasileiras e não às empresas americanas definir como que vai ser a atuação das redes sociais em território nacional. E aí, pessoal, você acha que está algum tipo de proximidade para um acordo entre Brasil e Estados Unidos? Eu, infelizmente, vejo que está bem longe. Sobre a questão palestina, galera, tivemos também uma notícia importante sobre o que eu trouxe ontem para vocês, que a cúpula, a reunião no Catar, que tentava estabelecer um cessar-fogo entre Israel e Faixa de Gaza, foi um grande fracasso. O Hamas, ele falou que precisava de um plano para saber quando que as tropas sairiam do território de Gaza, apresentou um mapa com as áreas que Israel não poderia atacar, tudo coisas que Israel não aceita, né? E aí tanto o Steve Witkoff, que era o representante dos Estados Unidos, quanto o Trump colocaram que o Hamas não está pensando numa proposta de cessar-fogo. O próprio Netanyahu também garantiu isso. Tanto que o Trump falou, o Hamas não queria um acordo, acho que eles querem morrer, ser eliminados. Eles sabem exatamente o que vai acontecer depois que a gente recuperar os últimos reféns. É basicamente por isso que eles não quiseram chegar a um acordo real. E nisso eu concordo com o Trump. De fato, né? Na minha cabeça tá mais assim do que claro que se de fato todos os reféns vierem a falecer, infelizmente, ou se todos os reféns forem resgatados, espero que sejam, né? Mas para a questão palestina, o que vai significar? Qual que é o empecilho para Israel fazer uma grande operação militar e fazer a tal das cidades humanitárias? E deslocar a população ou para o sul do território, ou mesmo expulsar a população palestina daquelas posições. Eu trouxe para vocês ontem que o parlamento de Israel ontem votou que a Cisjordânia hoje tem total autonomia de Israel. O parlamento israelense não foi uma votação apertada, foi uma votação assim, com uma grande margem de vitória para quem defendia as posições, contrariando o acordo de Oslo e as próprias deliberações da ONU que falam que a criação do Estado palestino deveria respeitar as fronteiras, como eram pós-guerra, aliás, antes da Guerra dos 6 Dias, a Guerra de 67. Ou seja, eu diria que não é um futuro muito promissor, e como o Trump falou que o Netanyahu e ele estão vendo medidas alternativas, penso eu que vai ser uma operação militar com apoio dos Estados Unidos para resgate dos reféns, independente se vivos ou mortos, né, é fato, e tomar o território da faixa de Gaza. Enquanto isso, os países europeus vêm aumentando seu apoio em direção ou em concordância com a causa palestina, tanto que, por exemplo, Macron falou que para setembro ele vai reconhecer o Estado palestino. Outros países também já o fizeram, a exemplo da Espanha, e o próprio Pedro Sánchez ficou extremamente satisfeito com isso, colocando que ele está muito feliz porque vai ver, os europeus vão passar a defender o que o Netanyahu quer destruir. Só que dentro disso, o Trump também se pronunciou. E o Netanyahu também se pronunciou. O Trump deu aquela desdenhada, não só no Macron, mas eu diria que quase nos europeus como um todo. Ele falou assim, o Macron é um cara muito bom, eu gosto dele. Mas é uma declaração que não tem peso. O Macron não reconhecer a Palestina não muda em nada a situação. E, cara, convenhamos que foi um pouco forte, né? Porque mostra essa falta de peso geopolítico que a Europa tem hoje, graças às questões envolvendo menores investimentos no setor militar, estagnação econômica, dentre outros pontos um pouco mais complexos. Mas mostra também que o Trump é a verdade, né? A ONU reconhece o Estado palestino. A França reconhece o Estado palestino. Cara, a não ser que sanções, enfim, sejam aplicadas, não acho que alguma coisa mais grave vá acontecer. Dentro disso, a gente teve, por exemplo, Netanyahu falando que essas declarações são um prêmio ao terror e o Marco Rubio falando que é um tapa na cara das vítimas do dia 7 de outubro, porque o Macron está dando um prêmio para o Hamas, ao invés de defender o legítimo que seria o Estado de Israel. O Brasil também, eu diria que não exatamente na esteira dessas declarações, porque já tinha um posicionamento muito mais enfático antes. Deu 2 declarações essa semana que enfatizam a posição brasileira.
Primeiro, que a gente declarou apoio à causa sul-africana, que considera o Estado de Israel como Estado genocida, colocando que o Brasil não fazer isso seria uma omissão que ficaria na história do povo brasileiro, da diplomacia brasileira. E além disso, o Brasil anunciou também a saída da aliança em memória ao Holocausto. E aí o Brasil quis justificar, colocando que não é porque ele não reconheça o Holocausto como uma coisa grave que aconteceu na história de Israel, mas sim porque essa aliança exige um pagamento que o Brasil não sabe exatamente para onde que está indo, e também essa aliança prevê que um ataque contra o Estado de Israel signifique um antissemitismo. E isso é uma coisa que o Estado do Brasil não concorda. Ou seja, se o Brasil fizesse críticas à maneira como Benjamin Netanyahu veio conduzindo a guerra em Gaza, o Brasil estaria sendo antissemita. E eu já trouxe para vocês também que eu particularmente discordo dessa posição. Acho sim que existe o antissemitismo crescente na sociedade, isso é péssimo, tanto para Israel como para os judeus espalhados pelo mundo, mas você criticar a medidas do Benjamin Netanyahu não é exatamente, né, um antissemitismo, depende da crítica que é feita. Eu não estou inviabilizando o povo judeu, eu não estou querendo que não exista um Estado que os judeus precisem ser respeitados. A gente pode fazer críticas à maneira como o Estado de Israel age sem ser antissemita. Assim como a gente pode criticar as ações do Hamas sem criar aniquilação do povo palestino. Assim como você pode me criticar e eu não vou estar achando que você está perseguindo corintianos, ou perseguindo professores, ou perseguindo... enfim, né? Entende? Cara, que isso é uma generalização absurda. Então, o Brasil alega que são por esses motivos que se retirou dessas organizações. E galera, assim, só para deixar bem claro meu posicionamento, eu particularmente acho que não foi uma boa medida do Brasil, nem do ponto de vista geopolítico, nem do ponto de vista teórico. Porque se você sai de uma aliança em memória ao Holocausto, independente do motivo que seja, né? Eu sempre falo, poxa, se você critica algum tipo de organização que fala de algo tão sério como foi o Holocausto, por exemplo, então faça críticas e lute por mudanças. Não adianta você dar o banho no bebê e jogar o bebê e a água suja fora, né? Galera, tem que tomar cuidado aí. Então, o Brasil, a própria OEA, por exemplo, Organização dos Estados Americanos, que é como se fosse uma espécie de ONU das Américas, que, claro, tem forte influência dos Estados Unidos, deixar bem claro, mas também se posicionou, alegando que o Brasil, com essa demonstração, alega uma medida contrária não só exatamente a Israel, mas também ao povo judeu, entende? Eu particularmente não acho que o Brasil esteja querendo descredibilizar todos os judeus. Acho que foi uma atitude geopolítica pouco inteligente vai da parte do Brasil. Porque aí, tá vendo? O Brasil está criticando Israel por quê? Porque é antissemita. Porque agora não reconhece mais o Holocausto. Não é exatamente isso, entende? Mas dá a entender por uma medida, na minha visão, pouco inteligente do Brasil, nesse sentido. E você, concorda com a saída do Brasil? Além disso, pessoal, o Zelensky demonstrou um pequeno otimismo. Por quê? A gente teve uma cúpula recente entre Rússia e Ucrânia, cúpula muito rapidinha, não trouxe importantes avanços, troca de prisioneiros, sim, que de fato foi importante, mas o Zelensky pediu que para que a próxima reunião fosse uma reunião entre Putin e Zelensky. E olha que interessante, pela primeira vez a Rússia se mostrou não disposta, mas falou que não é impossível que isso aconteça, principalmente para agosto. O Zelensky colocou: sempre levantamos abertamente a questão de que uma reunião entre os líderes, Putin e Zelensky, seria necessária. E agora os russos também começaram a mencionar durante as suas conversas conosco. Isso já pode ser visto como um passo em direção a esse formato de reunião. Eu particularmente, pessoal, duvido. A Rússia já falou, né? Que a última etapa vai ser um encontro presencial entre Zelensky e Putin, mas pelo menos não falaram que é impossível. Falou que é muito difícil que aconteça agora em agosto, porque existem outras etapas a serem preenchidas. Mas mostra talvez uma tentativa aí de avanço. A Ucrânia, que vinha sendo muito criticada por conta de perder a autonomia de 2 órgãos de fiscalização de corrupção, que são super importantes, fez até com que a Ucrânia, não só por isso, mas porque também não conseguiu atingir outras metas, tivesse menos recursos vindos da União Europeia. A União Europeia tem um programa que é o Mecanismo para a Ucrânia, que arrecada 50 bilhões de euros até 2027 para a Ucrânia e vai repassando de forma parcelada para a reconstrução da Ucrânia, para rearmamento da Ucrânia, para combate aí contra os russos, né? Só que precisava se atingir alguns objetivos, principalmente relacionados à transparência política, tanto do judiciário como também do poder executivo e legislativo, e combate à corrupção. E isso não aconteceu. Por isso a União Europeia, ao invés de disponibilizar os 4,5 bilhões de euros dessa parcela, disponibilizou somente 3,05, ou seja, uma queda bem substancial. Além disso, o cara deixou claro
que o Zelensky, pelo menos, né? Ele ouviu a sociedade ucraniana, então quer dizer que a população ucraniana não gostou que a gente agora tem uma interferência governamental nesses organismos de fiscalização de casos de corrupção. Ele justificou. Ele falou que é porque esses órgãos de fiscalização tinham muitos agentes pró-Rússia ou agentes pró-oposição, que estavam alegando corrupção no governo ucraniano para descredibilizar a Ucrânia frente à comunidade internacional. Mas falou, mas eu sou um democrata. Então, como eu ouvi os anseios da população e a pressão da União Europeia, a pressão dos Estados Unidos, mudamos. A gente, vou fazer uma lei, né, junto ao parlamento ucraniano, para que esses órgãos voltem a ser independentes, só que teremos uma fortíssima fiscalização em quem trabalha nesses organismos. Então, caso a pessoa que trabalhe tenha algum tipo de ligação, familiar, presença política, já tenha feito viagens à Rússia, ela vai ter que passar por um polígrafo, um detector de mentira e vai sofrer uma grande investigação na sua vida pregressa para saber se ela está envolvida com a Rússia ou não. Cara, convenhamos que é outra forma de opressão também, tá? Tá certo que tá em guerra, tudo tal. Mas o Zelensky, ou as pessoas do partido do Zelensky, então essa pessoa aí ó, que tá denunciando o governo, na verdade ela não pode trabalhar aí, sabe por quê? Porque o seu primo de segundo grau, tal, é da Rússia. E aí o polígrafo detectou, não, é mentira o que ele tá falando, vai ser afastado. Também é um meio de você não ter tanta transparência assim, convenhamos, né? E aí, pessoal, acho que o Zelensky mandou bem nessa? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também sobre o conflito entre Tailândia e Camboja que a gente falou no vídeo de ontem. Eu trouxe para vocês, né, que isso envolve uma disputa histórica dos dois territórios por áreas fronteiriças, principalmente envolvendo as áreas adjacentes a um templo que hoje está sob domínio do Camboja, embora a Tailândia não reconheça como oficial. A Tailândia é uma grande aliada militar dos Estados Unidos. O Camboja é um grande aliado dos chineses, embora a Tailândia também tenha relações econômicas importantes com a China. E é uma área super importante de crescimento econômico, produção industrial, turismo conjunto de Laos, Camboja, Vietnã. São todos países que fazem parte do ASEAN, uma comunidade super forte, mas que tem brigas históricas, brigas no passado histórico. O conflito aumentou em maio de 2025, quando o soldado do Camboja morreu por disparos da Tailândia, que alegou que só estava respondendo a uma agressão, e a gente teve ataques aéreos da Tailândia e ataque de artilharia por parte do Camboja. Como as tensões fronteiriças estão aumentando e os dois governos estão utilizando isso para reforçar o seu nacionalismo, a Tailândia declarou estado de emergência, uma martial law, né, uma lei marcial nas áreas de fronteira, o que muito possivelmente deve significar que não acho que o conflito vai escalar, tá? Pelo menos não no futuro próximo, pelo menos é o que eu acho. Mas que a gente deve ter alguns dias mais de tensão entre os dois países. Belezinha? Pessoal, se vocês curtiram o vídeo então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.